O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é um dia de muita alegria, porque o Senhor é a nossa força. Assim o Esdra, o sacerdote, depois de ter lido o livro da lei, ele se pronunciou dessa forma: Este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes nem choreis. Para nós católicos, o domingo é esse dia de alegria. Por isso que no domingo não se faz jejum. O jejum geralmente é feito na sexta-feira, porque ali nós relembramos com o coração meio triste, mas alegre também, né? Porque o Senhor está morrendo por nós, Ele morreu pela nossa salvação. Aí nós jejuamos na sexta-feira para lembrar a morte, a paixão do Senhor. Mas o domingo, que é o dia do Senhor, é dia de alegria. Ele ressuscitou de verdade. Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. Aí os primeiros cristãos se reuniam para celebrar a Eucaristia, como nós estamos celebrando aqui agora. Atualizando, renovando o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Numa igreja grande, numa basílica grande, como a Basílica de São Pedro, como a Basílica de Aparecida, ou nessa capelinha aqui, ou lá na roça, numa capelinha talvez menor do que essa. É o mesmo sacrifício que está se celebrando. Em alguns lugares, aquelas missas pomposas, com cantos maravilhosos, e aqui sem nenhum canto. Mas estamos celebrando o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo em todo lugar. A leitura é feita, nós nos alimentamos do
do pão da palavra, que é o que está acontecendo aqui agora. Depois nós iremos nos alimentar do pão da Eucaristia, seu corpo e o seu sangue. Diante dessa paixão, dessa morte, se nós tivéssemos olhares espirituais, nós íamos ver Cristo sendo sacrificado aqui, derramando o sangue por nós. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Como é bom ser católico. Como eu sempre falo aqui para vocês, nós não precisamos de mais nada. Aqui está completo. Aqui é a plenitude de todas as religiões está aqui. Então, para que nós vamos ir para outras, se aqui já tem tudo? Mas hoje eu queria me deter numa coisa muito importante no Evangelho de hoje, porque eu acho que nem todos padres vão falar sobre isso. Geralmente nós pegamos essa parte, a segunda parte, que Jesus entrou na sinagoga e ali ele leu, como eu venho falando isso durante a semana, ele leu o livro de Isaías que se referia a ele, e ele disse: hoje se completou esse oráculo que vós acabais de ouvir. Hoje eu deveria falar disso, mas vou falar de outra coisa. Olha bem, nós estamos em tempos difíceis, a nível de igreja e fora da igreja. É uma crise mundial, é uma crise a nível civil, é uma crise religiosa. E qual é a crise? A crise é de Deus. O homem abandonou Deus. E até aqueles que dizem adorar a Deus, eles também vivem uma vida como se Deus não existisse. Tempos difíceis. E o que é que nós temos aprendido? Deus não existe. Deus não existe. E nós, católicos, persistimos dizendo que Deus existe. Falamos da existência de Deus. Só que muitas vezes, provar para um ateu que Deus existe, às vezes é difícil para ele. É difícil. Porque o que nos faz crer em Deus é a nossa fé. Eu creio em Deus Pai, que eu não vi. Eu creio em Jesus Cristo, que também eu não vi. Eu creio também no Espírito Santo, que eu também não vi. Eu creio na Igreja Católica, nós vamos professar daqui a pouco. Eu creio na Igreja Católica, mas que igreja é essa? Que justamente aqueles que deveriam dar exemplo, não estão dando exemplo. Então eu prefiro ficar na minha casa, e se eu creio em Deus, eu vou ficar com meu Deus na minha casa, não preciso ir lá. Tempos difíceis. Hoje, não sei se vocês perceberam, aqui está falando da lei, está falando da Escritura, está falando da palavra de Deus. Na primeira leitura mesmo, depois de um exílio ferrenho que o povo judeu teve, eles voltam para Israel, para a reconstrução do templo. E quando eles vão reconstruir o templo, lá aconteceu uma coisa maravilhosa para eles. Eles encontraram a lei de Deus, que tinha sido perdida, uma parte da lei de Deus tinha sido perdida. Então, naquele dia, o sacerdote Esdras, ele vai ler algo que há muito tempo o povo não ouvia, por isso que está aqui. Foi um dia solene, foi um dia de muita alegria. Ali fala que quando o pessoal começou a ouvir pela boca do sacerdote Esdras a palavra que era proclamada, o pessoal chorava de alegria, porque era Deus que estava falando pela boca do profeta. Por isso que ele diz: hoje é um dia de alegria, não é dia de tristeza. Ele: vão para casa, festejem, e manda até comer carne gorda. E hoje estão dizendo que não é para comer, né? Como a carne gorda,
para mostrar assim, a felicidade diante da palavra que estava sendo anunciada. E aqui no início do evangelho de hoje, às vezes a gente passa desapercebido, se está falando do evangelista Lucas. Lucas não foi apóstolo. Lucas, ele nem viu Jesus. Lucas, ele foi discípulo de Paulo. Lembra aquela passagem que Paulo diz, combati o bom combate? Aí ele diz assim, todos me abandonaram, só Lucas ficou comigo. No momento do vamos ver, todo mundo cascou fora. No momento da perseguição, todo mundo deixou Paulo sozinho, porque Paulo estava preso. Ele disse, Demas me abandonou por amor deste mundo, mas Lucas está comigo. Aí Lucas, ele está falando aqui, que ele resolveu escrever a história dos acontecimentos. Dos acontecimentos de quê? De um homem chamado Jesus Cristo, que se declarava ser Deus. E que nós vimos, aí vocês viram, né? Ele entrou, essa pessoa de Jesus, entrou na sinagoga de Nazaré e disse, olha, isso que está sendo escrito é sobre mim. Ou seja, eu sou Deus, ele estava falando. Agora, a pergunta é, isso é verdade ou é mentira? Bem, nas faculdades da vida de hoje, até, me desculpe eu dizer assim, até naquelas faculdades que são da igreja, lá se está falando, professores ateus estão lá, não sei o que eles estão fazendo nessas faculdades católicas, eles tinham que ir para as faculdades pagãs, até eles estando lá nas faculdades católicas, que lá se proclama a verdade do Evangelho, a verdade de Jesus Cristo, estão lá fazendo a cabeça dos alunos que são católicos, que Jesus é um conto de fadas, que as Sagradas Escrituras é um conto de fadas, que Deus não existe. Por isso que entram na faculdade católicos e saem de lá dizendo que é pagão e que não querem mais acreditar em nada. Eu não sei como é que as autoridades dessas faculdades católicas, eu estou falando católicas, permitem esses tipos de professores que estão ensinando o erro de algo que aquelas autoridades que estão lá, e aqui eu falo, essas autoridades são autoridades religiosas, que estão nos púlpitos falando de Jesus Cristo, celebrando a Eucaristia, e estão permitindo que nessas faculdades esses professores se infiltrem, e sabendo que eles estão lá, e deixam eles lá dizerem que Deus não existe. Eu não consigo entender uma coisa dessa. Será que essas autoridades acreditam em Deus mesmo? Disfarçam que acreditam em Deus e permitem que esses professores entrem para falar que Jesus não existe? Que as Escrituras são conversa fiada, contos de fada? Então nós aprendemos no nosso português que quando se fala de história com H maiúsculo, é algo real. E história com H minúsculo é fantasia. Estão querendo dizer que as Sagradas Escrituras são contos de história com H minúsculo. E aí, olha só o que é que Lucas está dizendo. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós. Quais são os acontecimentos? Um homem morreu, ao terceiro dia ressuscitou e subiu ao céu. Esse é o fato.
Ele fez milagres e prodígios. Então se narrou coisas em relação a ele, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas. Está falando dos apóstolos, que conviveram com Jesus antes da morte, conviveram com Jesus depois da morte e viram Jesus subir aos céus. E eles viram, depois que Jesus morreu, eles comeram, Jesus comeu peixe com eles, para não dizer que era um fantasma, que era um homem verdadeiro, que eles viram esse homem andando sobre as águas. Eles estavam lá no capítulo 2 do Evangelho de São João, quando ele transformou a água em vinho. E esses homens, que são testemunhas oculares e ministros da palavra, como ele está dizendo, eles afirmaram de ter visto. Lucas não viu, é isso que eu estou dizendo para vocês. Aí ele diz: assim sendo, após eu fazer um estudo cuidadoso de tudo que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Teófilo quer dizer aquele que ama a Deus, o amado de Deus. Olha só, ele escreve para esse tal de Teófilo. Aí ele diz assim: porque muitos têm escrito, tem várias coisas que se estão dizendo, várias coisas se estão falando, mas eu decidi escrever de forma bem minuciosa. Deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Para dizer assim, isso aqui não é história de carochinha. Se fala que Lucas, você vê que tem passagens do Evangelho que Lucas escreveu, que Marcos e Mateus e João não escreveram. Por exemplo, o momento da experiência do anjo com Nossa Senhora, só Lucas escreveu. Por quê? Porque conta que ele deu uma de jornalista. Ele foi lá se encontrar com Nossa Senhora e perguntou para ela: me diga aí, como foi que aconteceu esse fato? Aí Nossa Senhora falou e ele escreveu. Para provar que ele escreveu isso de forma bem minuciosa. Então se fala que as Sagradas Escrituras fala, desde o Antigo Testamento até o Novo, se fala de uma pessoa. Essa pessoa é o Verbo que se fez carne. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade e ele é Deus. Meus irmãos, entendo o que eu estou falando aqui, porque São Pedro, na primeira carta, no capítulo 3, versículo 15, ele diz que nós devemos dar razões à nossa fé. Você não pode ser um católico alienado. Você diz que é católico, mas você não sabe nada sobre o catolicismo. Você diz ser cristão, mas você não sabe nada do cristianismo. E se você não der razões para a sua fé, e para a nossa fé, e para a minha fé, nos tempos difíceis que nós estamos, porque lá na frente vai ser proibida a leitura da Sagrada Escritura, como já está sendo de uma forma assim, bem escondidinha, né? Uma coisa bem assim. Já se fala de tirar as Sagradas Escrituras das escolas. Um treinador de futebol americano foi demitido, porque ele era técnico, porque ele fez um voto diante de Deus, que todas as vezes que acabasse o jogo, independente dele ganhar ou não, ele iria lá no centro do campo, se ajoelharia e faria uma oração. Ele foi demitido por causa de ter feito isso. Imagina uma pessoa ser demitida só porque está ali rezando.
não pode rezar no meio de todo mundo? Então, se a Sagrada Escritura, ela está sendo proibida e vai chegar um momento que vai ser proibido ler, para quê? Para você não ter em mãos e diante dos seus próprios olhos aquilo que, a palavra que te alimenta e que te dá força. Um dia eu fui na casa de uma mulher que ela pediu lá para abençoar a casa dela, e ela me mostrou assim: padre, está vendo esse centro aqui? Eu disse: sim. Aqui nós enterramos uma Bíblia, ela está aqui bem no meio, colocamos no centro da nossa casa. Sabe por quê, padre? Porque no futuro, quando derrubarem essa casa, eles vão encontrar uma Bíblia e vão dizer: aqui morava um católico. E se nos tempos difíceis, que nós não pudermos ter a Sagrada Escritura, nós vamos escavar isso aqui e vamos tirar ela para a nossa família continuar lendo. Olha que raciocínio daquela mulher e daquele esposo. Então esse Jesus, ele é conto de carochinha? Bem, Lucas, ele coloca Jesus na história. No ano do imperador César Augusto. César Augusto reinou de 27 antes de Cristo até 14 depois de Cristo. Então, nesse tempo desse historiador, esse homem apareceu. As pessoas viram ele. Então, historicamente, já se vê que ele existiu. Flávio José, que é um grande historiador judaico, ele é dos anos 37 depois de Cristo. Ele também fala desses apóstolos, que ele conviveu, ele viu, e falava desses apóstolos. Você pode ler lá o livro que fala História Judaica, ou da Guerra Judaica. É um historiador, repito, judeu. Ele falou dessa pessoa. Então, esse homem que nós cremos que é o nosso Deus, não é conto de história de carochinha. Chapeuzinho vermelho não existiu, ali é historinha. Jesus, ele existiu. Geralmente, quando se fala de fundadores de religião, vocês podem ver que são sempre pessoas que tiveram uma experiência, assim, uma coisa meio misteriosa entre ele e Deus, aquela coisa assim misteriosa. Então eles começam a trazer que esse Deus que eles se encontraram, ele mandou dizer que eles tinham que escrever isso e tinha que escrever aquilo e aquela coisa toda. Por exemplo, o fundador do islamismo foi assim. Ele conta de uma forma misteriosa, um anjo apareceu para ele e começou a dizer o que ele deveria fazer. Aquela coisa. Joseph Smith, o fundador dos Mormons, ele disse que um tal Maroni apareceu para ele com uns escritos em letras de ouro que ninguém poderia ler e traduzir. Só ele poderia traduzir. E esse livro que apareceu foi escondido num lugar que ninguém sabe. E aí vem os santos dos últimos dias. Quando se fala da Sagrada Escritura, se fala assim: homens falaram deste homem, que é Deus. Não foi somente 12. 12 pessoas se reuniram para mentir? Vamos falar de um tal Jesus? Vamos mudar o judaísmo? Aí a gente diz que aconteceu tudo isso. Ok, está tudo certo, tá. E depois eles morrem por essa mentira? Quem é que morre por uma mentira? Me mostre alguém que tenha morrido por alguma mentira. Dá a vida pela mentira?
Vocês estão entendendo que o livro base da nossa vida, o livro revelado, é a Sagrada Escritura, e por ela nós devemos dar a nossa vida, e nós cremos nela. Como é que alguns professores, eu repito, que estão infiltrados na igreja, em faculdades católicas, estão dizendo que tudo isso é mentira, e estão acreditando nisso? Se aqui nós estamos falando de fatos reais, aí Paulo, olha, quem era Paulo? Paulo não conviveu com Jesus Cristo, não. Ele era perseguidor desses homens que diziam que acreditavam em Jesus Cristo. E de repente esse cara tem uma experiência com esse próprio Jesus, que tinha sido morto e agora é ressuscitado. E agora ele começa a falar dele e morre decapitado, dizendo: eu creio, porque naquele dia que eu estava indo para Damasco para matar aqueles homens, aqueles que diziam seguidor desse tal Jesus, ele apareceu para mim e ele morreu dizendo isso. Como é que um perseguidor passa a agora ser defensor? Então isso é mentira? Então vamos ver na história para ver se nesses anos 70 não existiu um grande fariseu chamado Saulo. Na ressurreição ele diz na carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 6, ele diz assim, ele professa a fé em Jesus Cristo, e ele diz assim, que Jesus subiu aos céus, e mais de 500 pessoas viram ele subir. E ele diz: muitos ainda estão no nosso meio, outros já morreram. Isso é história, isso é fato real. Herodes existiu. Aqueles 3 magos que vieram da Pérsia, eles são verdadeiros, não é conto de história. Vocês estão entendendo que nós precisamos dar razão à nossa fé? Que o que está escrito é fato real, não é historinha. Porque senão, meus irmãos, na hora que lá na frente quiserem tirar as Sagradas Escrituras e começarem a fazer a lavagem cerebral, como já fazem na cabeça de muitos, vão dizer que isso tudo é história de carochinha e nós vamos acreditar. E acredita para quê? Para abandonar o catolicismo e abandonar Jesus Cristo e não professar a fé em Jesus Cristo. E professar a fé em quem? Naquele que vai se erguer dizendo que é Deus. E aquele que não comprar, aquele que não acreditar nele não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder... Vocês estão vendo? Que é sempre coisas materiais que ele vai oferecer. Ele só não vai oferecer a vida eterna que Jesus nos deu. Quando vocês pegam a Sagrada Escritura, como eu estou aqui com o lecionário aqui na minha mão, e tudo isso que é lido, você acredita piamente que isso aqui é verdade? E para você isso é tão verdade, que você fala disso aqui com convicção, não no mais ou menos. Você já presenteou alguém com as Sagradas, com a Bíblia? Você já deu? Mas você deu porque você crê, porque isso aqui é verdade? Ou você tem dúvidas? Nós católicos não podemos ter dúvidas, porque as dúvidas estão sendo infiltradas no nosso meio. E mais uma vez eu quero repetir aqui, nas faculdades católicas, nas igrejas e nas escolas católicas. Eu fico escandalizado de saber uma coisa dessa. Eu não ficaria escandalizado numa escola pública, mas nas escolas católicas, a Sagrada Escritura sendo proibida, sendo tirada. Mas por quê? Porque nós estamos cedendo
A Satanás que quer fazer com que nós esqueçamos da existência de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Mas por que isso? Por que os nossos filhos estão indo para as escolas, estão voltando dizendo que Jesus Cristo não existiu, que Deus não existe, e não estão querendo mais nem saber de missa, e não querem saber de oração? Por quê? Nas igrejas, repito, nas escolas católicas, em nome de quê? Em nome de questões de discriminação, de preconceitos, porque senão nós vamos estar gerando preconceito naqueles que vêm e são de outras religiões. Por que foi estudar lá? Vai estudar em outra. Quem vai estudar nas escolas católicas é para aprender o catolicismo, é para aprender sobre o cristianismo, é para aprender de Jesus Cristo, é para sair de lá, quem não é crismado, ser crismado, quem não fez a primeira Eucaristia, para fazer a primeira Eucaristia, é para sair de lá professando a sua fé em Jesus Cristo, não é para sair de lá dizendo, não, nós temos que tirar agora, porque senão nós vamos fazer com que o outro fique com vergonha, se sentindo menor. Não é para se sentir menor, não. É para se sentir maior conhecendo o verdadeiro Deus. Mas não é para nós tirarmos. Agora isso está acontecendo. Então Jesus Cristo é real, Ele? Em Bianca. Esse livro aqui, Bianca, foi escrito por homens, sim, por inspiração divina, diante de uma experiência que eles tiveram com o verdadeiro Deus na pessoa de Jesus Cristo. Não foi assim uma coisa assim, Lucas sentou e começou a dizer assim, existiu um homem numa cidade chamada Nazaré, aí ele fez milagres, ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aí você olha na história e não tem nada disso. Foi assim? Ou eles narraram o que eles viram? Bem, para terminar, para vocês entenderem como é que é. Às 6h, eu estava na capela de Santa Rita, lá na igreja, na Canção Nova, e de repente um padre negro saiu da sacristia, passou em frente ao altar, ele fez a genuflexão, depois ele beijou o altar, abriu o missal e começou a fazer as orações. Eu estava lá e eu vi com meus próprios olhos. E depois ele começou a ficar falando que Jesus existiu, falou da Sagrada Escritura. Eu vi e ouvi com os meus próprios olhos. E ele falou que nas escolas católicas, até lá estão tirando a Sagrada Escritura, os ensinamentos de Jesus. Eu vi e ouvi. Daqui a milhões de anos, isso aqui vai ser lido para outras pessoas. E ali está constatando que a Bianca, que estava lá, está com quantos anos, Bianca? Está com quantos anos você? Aos 17 anos, foi a Bianca que escreveu. E a Bianca escreveu o livro dizendo, e ela assina embaixo dizendo, eu vi com meus próprios olhos. E o pessoal começou a dizer para a Bianca que isso é tudo história dela, tudo conto da cabeça dela. E perguntaram para a Bianca, você é capaz de dar vida? Você é capaz de morrer dizendo que isso é verdade? Sou capaz, porque eu não posso ir contra a minha consciência. Eu vi e matam Bianca.
ela dizendo que ela via esse sacerdote negro chamado Padre Zé Augusto. Ela estava lá sentada, ela viu, já era 10 para as 7, e já passei da hora, entusiasmado hoje, e ela viu, e ela morreu por isso. E lá na frente, uns acreditam e outros não acreditam. Se é real ou não. Aí ela diz que a única forma de todo mundo entender que isso é verdade é quando passar para outra vida, e lá vão ver que realmente esse padre que falou desse Deus e que esse Deus o ressuscitou, só vão ver lá do outro lado, vão ver esse Deus e vão vê-lo, e aí vão dizer: realmente eu perdi tempo em não ter crido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe, Maria Santíssima.